É uma grande satisfação estar aqui. E como a Gledes comentou, de fato o nosso tema de hoje é bem interessante. Ele está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 11 a 17, e nós demos por título A Necessidade dos Escândalos. Vamos falar de escândalos hoje. E nesse sentido, nós vamos interpretar o que nós entendemos sobre esta palavra, sobre esse conceito, e vamos também perceber o quão relevante ele é para nós mudarmos as nossas vidas. Nós vamos falar de escândalos no seu sentido geral, que é aquele onde os próprios espíritos disseram no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria da população entende, que é aquele onde nós temos uma situação, um fato, algum acontecimento que gera repercussão e choca consciências, choca a moral, choca as conveniências. Esse é o conceito mais genérico de escândalo que nós temos. E os próprios espíritos também disseram que no sentido evangélico ele é mais aprofundado. Ele não é só aquilo que choca a moral, a consciência e tem repercussão. Ele é tudo aquilo que é produto do vício, do orgulho, do egoísmo e que faz com que nós tenhamos comportamentos que nos prejudiquem e prejudiquem o próximo, tenha repercussão ou não. O escândalo, no sentido evangélico, ele passa pela característica do ato, de nós termos uma causa, uma origem, que ela pode ser conhecida ou não das outras pessoas, e os espíritos estão chamando isso de escândalos. Já no conceito popular, algumas pessoas elas se contentam somente em evitar que a sua imagem pública fique ferida, fique de alguma maneira manchada. Seria por vaidade. Para evitar escândalo, as pessoas tentam se cercar de uma série de cuidados para que a origem do mal não seja conhecida e falar com que a sua própria imagem perante os seus amigos, perante a sociedade como um todo, fique arranhada. Não é o evitar escândalo, que nesse caso está muito mais ligada à consequência do que à própria origem. O escândalo existe quando ele é feito, seja ele conhecido ou não. Esse é o conceito que os espíritos nos dão. E é interessante reforçar também, porque talvez nós tenhamos pessoas chegando a casa pela primeira vez. Quando eu digo espíritos, o que são espíritos e quais são esses ensinamentos que nós vamos discutir aqui? Essa passagem que está exposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, este livro, ele é um dos livros da chamada codificação espírita, que é onde Kardec reuniu todos os ensinamentos desta comunicação que foi feita, aonde os espíritos, que somos nós, só que sem o corpo, puderam esclarecer, comentar, dialogar sobre como nós podemos compreender a realidade sob a ótica espiritual. Kardec fez isso a partir do primeiro livro, chamado Livro dos Espíritos, publicado em 1857, e a partir daí, nesta série de questionamentos que eram feitos para diferentes grupos de espíritos que respondiam através dos chamados médiuns, esses ensinamentos, aqueles que tinham convergência, eles eram agrupados e adotados como posição dos espíritos. Não é um espírito dizendo alguma coisa, são vários espíritos em lugares diferentes, em grupos que não se conheciam, oferecendo a mesma resposta. Ao haver essa convergência, é considerada, no caso, uma resposta, e os espíritos, eles ensinam através deste conhecimento. E começa no Livro dos Espíritos, em 1857, depois Kardec, continuando com estas investigações, com este intercâmbio, ele publica em 1861 o Livro dos Médiuns,
que é um verdadeiro tratado desse intercâmbio, de como fazer esse intercâmbio. Em 1864, aí sim, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a moral de Jesus interpretada na sua essência, desvinculando-se daquilo que nós, homens, colocamos também, naquele momento evolutivo da humanidade, de leis civis misturadas com leis que nós chamaríamos de divinas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos as passagens de Jesus, na sua essência, sem nos preocuparmos com os detalhes ou a literalidade que existia na época da sociedade de Jesus há 2000 anos atrás. Nós compreendemos a moral que Jesus veio nos trazer e nos deixar. O próximo livro, publicado um ano depois, em 1865, o livro Céu e Inferno, onde os espíritos relatam uma série de acontecimentos e de experiências que poderiam ajudar aqueles a tentar compreender também o que acontece quando nós desencarnamos. Há relatos no livro Céu e Inferno de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, de como se encontraram após a morte. Além de discussões de questões filosóficas muito importantes. E o último livro, em 1868, a Gênese, primeira edição, a Gênese, que foi a edição original de Kardec, e foi o último livro que Kardec publicou e que nós consideraríamos parte integrante da chamada codificação. Esse conjunto de livros, ele contém esses ensinamentos dos espíritos, e esse trecho que nós estamos comentando dos escândalos, apesar de estar explícito ali no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, não quer dizer que a essência dele também não seja tratada nas demais obras. Portanto, é fundamental nós não ficarmos parados ou estacionados em um aspecto ou em um trecho somente desse conjunto de livros. Vamos entender essa mensagem na sua íntegra. E os escândalos, no sentido de nós termos a identificação da origem do mal, aquela que efetivamente choca, não num primeiro momento somente a sociedade como um todo, quando isso se torna público, mas ela choca aquilo que mais nos importa. Nós temos dentro de nós um tribunal. Esse tribunal se chama consciência. E a partir do momento que nós desenvolvemos ou praticamos algum tipo de ato que fira os nossos princípios e valores, ou nós sabemos que estamos cometendo alguma infração, automaticamente este tribunal, que é a consciência, vai dar sinais que vão muitas vezes nos incomodar naquele momento, nos deixar desconfortáveis, e nós às vezes reagimos procurando justificativas para entender o porquê de termos feito aquilo, e tentamos caçar estas justificativas para nos sentirmos um pouco melhores porque cometemos aquilo. Mas, enquanto estamos encarnados, nós vivemos, obviamente, em sociedade, e ao viver em sociedade, nós estamos também interagindo com os costumes e valores da época, e nós muitas vezes nos desculpamos porque os outros também nos desculpam, dado ser uma prática constante, dado ser uma ocorrência geralmente aceita, ainda que nós saibamos que isso possa não ser muito bom para nós ou para o próximo. Quando Jesus disse, nesta passagem, que está em Mateus, especificamente no capítulo 18, versículos 6 a 11, Mateus, ele relata a passagem onde Jesus comenta sobre a necessidade dos escândalos, e ele faz essa reflexão. Quando Jesus disse que faz-se necessário os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Ou seja, e os espíritos interpretaram esta passagem da seguinte maneira: no nosso nível evolutivo, na nossa fase de evolução espiritual, aonde o nosso desenvolvimento moral e intelectual ainda está progredindo, é normal nós refletirmos as nossas imperfeições. Justamente os escândalos
Eles são consequência e reflexos das nossas imperfeições. Portanto, é natural que existam escândalos. E é por isso que Jesus disse: é necessário que venham os escândalos. Mas ele complementou: ai daquele por quem os escândalos vêm. E aí os Espíritos também esclareceram por que Deus permite que nós tenhamos estas situações. E aí os Espíritos responderam: porque nós muitas vezes procuramos por isso. Nós estamos sendo punidos, no caso de expiações, ou até provados, porque são experiências que vão nos ajudar a fortalecer as nossas convicções. Se nós estamos vivenciando aquilo, é porque nós também fizemos por merecer. Ninguém vivencia um ambiente ou vivencia escândalos que não tenha nenhum vínculo com ele. Na nossa sociedade, não vamos ficar aqui citando exemplos, porque nós temos exemplos diários. Na nossa sociedade nós temos escândalos. Alguns chocam mais, alguns comovem, alguns são frutos de paixões que mobilizam milhões de pessoas. Estas paixões, muitas vezes resultado também do orgulho e egoísmo que nós carregamos, estas paixões fazem com que nós julguemos os atos dos outros. E nós critiquemos, e nós condenamos também tudo aquilo que nos interessa, que aquilo que não nos faz nos sentir confortáveis também com a atitude do outro, nós condenamos. Então, quando nós nos deparamos com escândalos, seja ele qual for, no ambiente que for, e nós condenarmos a pessoa que ali vivenciou aquela situação, nós estamos nos deparando com os nossos próprios vícios. Nós vivenciamos escândalos porque nós ainda temos vícios dentro de nós, e nós vamos ser literalmente confrontados conosco mesmo. Os escândalos servem para nos mostrar como nós estamos enquanto nível evolutivo. Não é o outro. O outro está fazendo aquilo naquele momento, mas e nós? Será que aquilo que nós fazemos, por não ter repercussão, como teve um escândalo deste tamanho, que mobiliza a população, será que nós também estamos nos sentindo melhores por não termos a nossa vida exposta? Os escândalos que nós fazemos, e nós não temos testemunhas encarnadas, mas saibam que nós temos várias desencarnadas. Paulo já dizia que nós temos uma nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas que nós temos são espíritos que estão conosco, vinculados a nós pelo pensamento, porque nós sabemos que os espíritos se situam aonde nós estivermos, ou se vinculam a nós por sintonia, pelo pensamento. Pensamentos bons atraem espíritos bons, pensamentos negativos atraem companhias espirituais também em desequilíbrio. Que tipo de companhias nós queremos? Basta nós escolhermos e pensarmos. Esses pensamentos é o que faz com que nós tenhamos em torno de nós esta nuvem de testemunhas. E muito bem, quando nós cometemos alguma coisa que possa ser contrária àquilo que nós mesmos conscientemente sabemos que isso não é bom para nós ou para o próximo, fica-se registrado no nosso tribunal, que é a consciência, e mesmo que nós não tenhamos reflexos nesta encarnação visíveis, mas quando desencarnamos, todas as nossas atitudes, os nossos atos, aqueles mais marcantes de nossas vidas, eles afloram para a consciência, eles afloram para a lucidez do espírito, e é aí que nós somos muitas vezes constrangidos e nos sentimos humilhados por aquilo que nós fizemos e poderíamos ter feito melhor ou até não fazermos. Somos nós que nos julgamos, não é um Deus que nos pune. Nós nos punimos, porque ao tomar contato com aquilo que fizemos de maneira clara, de maneira explícita, nós nos sentimos responsáveis por aquilo, e muitos de nós, pelo sentimento de culpa, procuram situações para se autopunir. Isso não é só desencarnado, o encarnado também. Quantas pessoas não conseguem admitir para si mesmas a possibilidade de serem felizes?
Quantos de nós, por carregarmos sentimentos de culpa, nós não nos deixamos ser felizes? E muitos perguntam, isso não pode estar acontecendo comigo, nossa, isso é tão bom para mim, vai acontecer alguma coisa, porque eu estou muito feliz. Tem algumas pessoas que não conseguem suportar a felicidade por causa da culpa. Nós nascemos para sermos felizes, não com a felicidade plena que o espírito, na sua jornada evolutiva, alcançará. Na Terra, nós podemos dar um passo. A felicidade plena, a felicidade real, ela não é deste mundo. Mas nós podemos ser mais felizes do que somos hoje. Basta nós se nós avançarmos um passo em termos de moralidade e em termos de desenvolvimento intelectual, nós já estamos contribuindo para essa evolução. O fato de nós não praticarmos escândalos já é uma felicidade, porque os escândalos deixam marcas. E são estas marcas que vão nos influenciar a conduta que nós vamos ter no dia a dia. Quando dissemos que algumas pessoas não conseguem suportar a felicidade, é porque elas não se reconhecem espíritos em evolução, filhos de Deus. Todos nós temos e tivemos no processo evolutivo experiências, assim como os demais, e nós nos agrupamos, nós nos aproximamos para aprender com o outro, e ao aprender com o outro, nós estamos também tendo a oportunidade de crescer e evoluir com os erros do outro. Os espíritos, ao dizerem que nós temos que vivenciar escândalos pelo nosso nível evolutivo, e nós vivenciaremos as expiações que nós mesmos cometemos, ou as provas, isso é um sinal de evolução, porque nós podemos superar isso. É uma oportunidade evolutiva. Os escândalos são necessários? São. Naturalmente eles vão acontecer, porque são produtos ainda do nosso nível evolutivo. Mas, a partir do momento que nós temos consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos, e não podemos somente julgar o outro achando que isso nunca aconteceria, como já pode ter acontecido, ou acontecerá conosco, a partir daí nós entendemos o outro como um irmão também em evolução, que faz com que nós tenhamos a oportunidade de enxergar nele caminhos que nós possamos aprender também para crescer. A nossa finalidade enquanto encarnados é justamente essa, é aprender, é evoluir, não é sofrer. Alguns dizem, bendito aquele que sofre. Não foi isso que Jesus quis dizer nos bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratarmos das aflições, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, não é aqueles que sofrem por sofrerem, é aqueles que ao sofrerem, identificam elementos que possam fazer com que ele cresça, que ele experimente, que ele vivencie uma situação e ele fortaleça-se com ela, supere o desafio e não sofra. Sofrer por sofrer, todos nós fazemos, é a diferença de enfrentar o sofrimento, assim como é a diferença de nós enfrentarmos os escândalos e não deixarmos que os escândalos sejam motivos para aprofundarmos ainda mais os nossos vícios. Estes escândalos verdadeiros que os Espíritos nos disseram, cuja origem está em nós, através de nosso comportamento, frutos do orgulho e do egoísmo, não quer dizer que esses vícios também não façam parte do nosso passo a mais para crescer. Agora eu posso dar um exemplo genérico. Imagine alguém que goste de comentar a vida alheia. Difícil achar pessoas assim, mas imagine alguém que comente a vida alheia. E ao comentar a vida alheia, comente com uma certa felicidade aparente ou satisfação em identificar elementos que façam com que aquela pessoa tenha, ou seja, motivo de escândalo. Ao identificarmos no outro o motivo de escândalo, e nós nos sentirmos, entre aspas, satisfeitos por não sermos nós, ser o outro,
A pessoa tenta fazer com que ela cresça, a situação dela, aquela que comenta, porque abaixa o outro. Em vez de nós nos destacarmos abaixando o outro, nós temos que nos destacar nos elevando, moral e intelectualmente, e não abaixando o outro para nos sentirmos melhores. Aqueles que comentam a vida alheia com este sentido de identificar os pontos falhos do comportamento que nós temos, estes também se encontram naquele momento de que bom que não sou eu não fiz isso, logo eu sou melhor que ele. Ao contrário, os espíritos superiores nos dizem: olha para ti, veja o que te convém, veja aquilo que necessitas para crescer. E faça isso individualmente, ajudando o outro. E ao realizarmos isso, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque a consciência fica tranquila, a consciência fica em paz. E é ela que vai fazer com que nós tenhamos a verdadeira felicidade. Não é ficar ou estar num ambiente material confortável que vai nos deixar felizes. Claro que isso, na nossa realidade, nós estamos encarnados, nós precisamos e devemos buscar conforto material ou facilidades materiais. Nós precisamos disso. Ninguém aqui precisa sacrificar-se, no sentido de achar que o sacrifício vai fazer com que se cresça materialmente. Eu quero viver na pobreza extrema, porque aí eu vou demonstrar o meu valor. Cuide-se. Cuide-se. Quando os próprios espíritos disseram, e Jesus também, em função da frase, cuidar do corpo e do espírito, é isso, é cuidar da nossa realidade material como da melhor maneira possível. Nós encarnamos aqui para viver e trabalhar e estudar e ajudar ao próximo. Como alguém vai conseguir fazer isso se não cuida do próprio corpo? Se fragiliza o corpo, se enfraquece o corpo, se não estuda, não vai saber como ajudar. Escândalo é isso. Escândalo é nós termos a oportunidade de crescer e não aproveitarmos. Isso é um escândalo. É um escândalo que talvez nós não reconhecemos a sua gravidade. Mas quando nós desencarnarmos, nós vamos reconhecer. Vários relatos de espíritos dizem: meu Deus, eu tive tantas oportunidades e eu não aproveitei. Vou reencarnar de novo e terei que reencarnar de novo para continuar ou para cumprir aquilo que eu não consegui fazer. Só que as condições da reencarnação, elas não são as mesmas. Ao desprezarmos oportunidades hoje, não quer dizer que nós não tenhamos novas oportunidades para aprender o que precisamos aprender, mas podemos vivenciar situações um pouco mais doloridas para fazer isso. Para que sofrer se nós podemos crescer e aprender sem ter o sofrimento? E o sofrimento não é físico, é moral. A dor física faz parte da encarnação. Quem encarnou está sujeito a enfermidades, a uma série de complicações que o corpo mesmo exige. E o desgaste natural do corpo. Nós reencarnamos aqui para viver uma quantidade de anos. Não importa, cada um dentro da sua necessidade evolutiva também. Mas imagine que nós tenhamos condições de viver 80, 100 anos. Suponhamos. Mas, pelos nossos atos durante a vida, durante a encarnação, nós abreviamos esse tempo. Nós consumimos recursos do organismo que poderiam ser trabalhados de maneira muito mais adequada. Ao abreviarmos a nossa existência aqui na Terra, nós deixamos de trabalhar e estudar como poderíamos. Quando nós abreviamos, não quer dizer que, que bom, vou voltar para o mundo espiritual, vou continuar a evoluir. Você vai da onde você parou. Se nós desperdiçamos oportunidades aqui, porque nós desgastamos o corpo, isso é um escândalo. É um escândalo que a gente vai descobrir depois que desencarna, mas é um escândalo. Fruto do quê? Do nosso comportamento, ainda imaturo para uma série de realidades. Isso faz parte também do nosso nível evolutivo. Os espíritos disseram que numa escala, desde o momento da criação, porque todos nós fomos criados iguais,
simples e ignorantes, todos nós, desde o momento que nós fomos criados por Deus, a origem divina. Nós iniciamos a nossa jornada evolutiva em contato com a matéria, e nessa jornada evolutiva, nós experimentamos diferentes situações para exercitar aquilo que nós já trazemos latente dentro de nós, que é a realização plena do ser, do espírito. Nós somos espíritos desenvolvendo o potencial que nós carregamos. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou no sentido de você é um ser imperfeito, por definição. Nós somos, segundo as próprias palavras dos espíritos, seres perfectíveis. O que significa isso? Que desde o momento da criação, nós já temos latente dentro de nós o germen da perfeição a que somos suscetíveis. Basta nós desenvolvermos isso que nós carregamos. E o exemplo que os espíritos dão são ótimos, sempre buscando esclarecer isso. Imagina uma árvore enorme, enorme, e os espíritos usaram o exemplo do carvalho, que é uma árvore grande, e a semente do carvalho, ela é bem pequenininha, ela é bem pequena. Se nós colocarmos a semente do carvalho ao lado da árvore já frondosa, grande, se colocarmos a semente e o carvalho, visualmente, elas são iguais? Completamente diferentes. Um é um pedacinho quase imperceptível, o outro já é uma árvore enorme. Porém, aqui dentro da semente está o desenvolvimento pleno do carvalho, onde ele vai se encontrar desde o momento em que ele se desenvolva. Nós somos espíritos em evolução desta maneira. Nós trazemos dentro de nós o potencial da perfeição, não como Deus, porque Deus é único, mas daquela que o espírito pode alcançar. É a pureza espiritual que os espíritos também nos sinalizaram com relação ao grau evolutivo. Nós somos espíritos puros em potencial. Todos nós somos espíritos puros em potência. Estamos nos realizando, e essa realização se faz nas experiências diárias. Quanto mais rápido nós conseguirmos nos realizar, melhor é. Menos nós sofremos, menos nós estacionamos. É que nem, de novo, retomando o exemplo, imagina que o carvalho, a planta, ela está se desenvolvendo e por algum motivo ela não consiga absorver os nutrientes naquele momento necessários para continuar a se desenvolver. Ela para, ela estaciona. Nós podemos nos desenvolver rapidamente, no nosso ritmo, basta nós querermos. Mas nós podemos ficar estacionados também. E ao ficarmos estacionados, existe algo chamado lei natural. As leis criadas por Deus, elas nos impulsionam para crescer. Todo o universo é regido por uma lei chamada lei do amor. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, porque somos incentivados a fazer isso. Aquele que quer estacionar, ele pode querer, mas ele não vai estacionar. Naturalmente ele vai ser empurrado, incentivado a crescer. E aí entra a dor muitas vezes. A dor entra como um sinal de alerta e de estímulo para nós crescermos. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém nasceu para sofrer no sentido de que isso seria bom só pela dor em si. Nós nascemos mais uma vez para crescer, para aprender, para nos desenvolver. Os escândalos entram como espinhos, como aquele que faz com que nós tenhamos o contato com as chagas que nós mesmos trazemos, frutos do vício, frutos do orgulho e do egoísmo. Esta dor, que é o contato com os escândalos, e vivenciar situações onde estamos no centro do escândalo, esta dor moral, e muitas vezes física, esta dor deveria servir para aprendizado. Se nós não aprendermos com ela, vamos vivenciar de novo, até aprendermos. Portanto, não é sofrer que faz alguém crescer, é superar, é aprender com aquela situação. E a ideia que nós temos, e que Jesus sempre nos deixou de maneira claríssima,
Uma vez que nós tenhamos identificado a origem ou a fonte daquilo que nos prejudica, cortemos, extirpemos, vamos tirar de nossas vidas aquilo que nos faz mal. Foi essa a frase que ele usou nas palavras de Jesus, que está lá em Mateus. Jesus disse: se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a e joga fora. Se o teu olho é motivo de escândalo, tira-o e joga fora. Algumas pessoas acham que isso é literal. Você tem que cortar, você tem que se mutilar, você tem que amputar partes do corpo. Não, os Espíritos disseram, isso é um absurdo tomar ao pé da letra. Não é para fazer isso no corpo. O que Jesus quis dizer, segundo os Espíritos, está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 especificamente, o que Jesus quis dizer é que identificamos os nossos vícios, os nossos problemas, vamos tirá-los, vamos extirpá-los, porque ainda que isso possa aparentemente nos trazer algum tipo de satisfação, não é isso que vai fazer com que nós tenhamos felicidade, ao contrário, vai ser motivo de mais dor. Então nós vamos cortar, nós vamos eliminar tudo aquilo que nós já identificamos que nos faz mal. E o que nos faz mal? Cada um sabe. Ninguém aqui vai ficar falando o que o outro tem que fazer. Mas, ao fazer a reflexão de o que eu posso ou tenho que cortar para evitar escândalos perante a consciência, é um exercício que nós podemos fazer a partir de agora. Basta nós relacionarmos um item, um item que mais nos incomoda em termos de comportamento. Um item. Seja algo que nós possamos estar relacionados em casa, na família, com os amigos, no ambiente de trabalho, na rua, em qualquer lugar. Um item que nos incomode. Escolhemos esse item, vamos refletir, o que eu posso fazer para não vivenciar uma situação onde eu vá me arrepender depois. E temos que pensar, refletir, é uma atitude racional, nós temos que pensar sobre isso. Quando nós sabemos que o espírita, em particular, ele é movido pela fé raciocinada, ou deveria ser pelo menos, nós sabemos que não basta sentir a necessidade, nós temos que entender o que vamos fazer e pôr em prática. Nós temos que acreditar em algo, porque nós sabemos e há evidências deste algo. Nós temos uma linha lógica para seguir, e não simplesmente achar que tudo se resolve e basta ficar esperando ou acreditando que o mundo é bom. Nós temos que pôr a mão na massa, e a mão na massa implica em cortar aquilo que nos faz mal. Vai doer? Claro que vai, temporariamente, mas o benefício disso é enorme. Depois nós vamos esquecer até que tivemos isso, e nós vamos ter satisfação de não ter mais. É uma aparência de dor, é uma aparência, não é uma dor real. Quando nós temos que, creio que vários aqui já tiveram que fazer isso, mas tem um cidadão chamado dentista. Quando alguém vai ao dentista, e por uma questão natural, deve-se fazer uma extração de um dente. Extrair um dente é algo agradável? Mas eu me sinto confortável, porque o meu dentista dá anestesia e tal, eu quase nem sinto, então ele extrai. Tá bom, mas você passou por uma situação que talvez você não tenha tido tanta dor física, mas você teve que tirar o dente, para não te prejudicar para outras coisas. Não vou nem entrar no mérito para falar como é que se tirava dentes alguns séculos atrás, que não tinha anestesia. E éramos nós que estávamos lá, éramos nós. E dente é um exemplo simples, né? Bom, enfim, não vamos entrar aqui em detalhes desta natureza. Mas imagine que no conforto de um consultório moderno, de um dentista, nós podemos extrair o dente, mas temos que extrair o dente, porque aquilo vai nos fazer mal se continuar do jeito que está.
vamos fazer a mesma coisa com o que nós temos de comportamentos viciosos ou viciantes, porque nós podemos estar carregando dentro de nós algo que está nos prejudicando muito, e nós achamos que tirar isso vai doer mais. Não vai. E aí volta-se ao exemplo dos comentadores da vida alheia, que esse é bom para dar, né? Porque é difícil a gente achar pessoas assim, mas a gente fala porque pode acontecer. Aquela pessoa que se sente motivada, ou que está dentro de si o hábito de falar da vida alheia, ela tem dentro dela, então é automático. Ela encontra algumas pessoas em particular e já começa a listar uma série de elementos sobre outras pessoas. Ao identificar essa situação, fala, eu não gostaria que falassem mal de mim, então eu também não vou ficar falando mal dos outros. Mas ela sente aquela vontade dentro de si. E aí ela vai para o ambiente ou para a situação onde ela teria a oportunidade de continuar com este hábito. E ela vai, e as pessoas que ela gosta, que ela convive e que participam dessa experiência, dão as oportunidades e incentivam ela. Você viu a fulana, viu o fulano? E começam. E a pessoa vai experimentar agora, vamos ver se eu consigo tirar isso de dentro de mim. E ela vai lá e fica com a vontade. Porque está dentro dela, é uma reação que ela tem. E ela fala, mas se eu falar, talvez eu me arrependa depois. Mas ela quer falar, ela quer falar. Ela segura aquilo e fica guardando. Também não é bom guardar. Porque quando nós guardamos sentimentos, sensações, isso fica dentro de nós e muitas vezes nos envenena. A gente tem que pôr para fora. Não pode guardar sensações que nos envenenam. Não pode. Tem que pôr para fora. É como pôr para fora. Aí a pessoa, eu quero falar. Fale. Mas tente falar algo bom da pessoa. Mas aí não vai ter graça. Aí as pessoas vão até estranhar. Capaz de olharem feio para mim. Capaz de olharem torto e me colocarem para fora daquele grupinho. Fale. Se você não consegue ficar quieto com aquela sensação e que quer falar, se você precisa falar, fale. Mas tente falar algo bom. Se você consegue ficar quieto, já é um ganho também você não participar do processo. Já é um ganho. E a sua consciência depois vai te agradecer. E você vai ficar feliz disso. E você vai tomando gosto da situação. E você vai se habituando com a situação até o momento que você consegue identificar coisas positivas nas pessoas. Você vê coisas positivas e comenta coisas positivas. Essa transformação não é da noite para o dia, mas ela exige prática, ela exige exercício. É que nem o maratonista. Pereira, você é maratonista? Já foi. Maratonista, para correr 42 quilômetros, ele não vai correr 42 quilômetros do nada. Ele se preparou para correr isso. Qualquer um aqui, eu quero correr a maratona. Você tem que se preparar para correr 42 quilômetros. Tem que começar correndo 100 metros. E depois vai para 500, 1 quilômetro. Aí vai aumentando, né? E vai ter um plano de desenvolvimento respeitando os seus limites também, o seu organismo. Você tem um plano de crescimento para chegar a correr 42 quilômetros. Quando você atinge essa meta, você pode ser o último colocado, mas você fica satisfeitíssimo de ter conseguido, você venceu aquela etapa, você venceu aquele desafio. E é assim que nós devemos fazer, planejar o que nós temos que fazer para combater aquilo que nos faz mal, mas nós temos que identificar isso. Isso não é do nada. Nós temos que saber o que nos faz mal. Pela evolução natural eu vou crescer e as coisas saem, as coisas negativas saem de mim. Elas não saem de você, elas são transformadas. Não existem coisas negativas, nós é que criamos isso. Nós criamos e fazemos com que isso se materialize, com que isso se concretize. E ao fazer essa relação do maratonista, nós podemos planejar como falar bem das pessoas.
Para o comentador alheio, da vida alheia, talvez isso seja um desafio do tipo da maratona. Mas nós temos que fazer isso. E aí nós podemos identificar outras coisas que nos fazem mal e que nos permitem ser motivos de escândalo para nós e para os espíritos. É um exercício demorado? É. Mas quem falou que a gente está aqui de férias? Quem encarnou aqui de férias? Ninguém. A gente reencarnou aqui para trabalhar, para estudar, para vencer os nossos desafios. E o pior, e agora vem aquela parte que vai para os espíritas em particular. Quanto mais se sabe, mais responsabilidade nós temos, mais nós seremos cobrados. Ah, então eu não queria saber nada, porque daí eu não poderia ser cobrado. Pois é, já superamos essa fase. Nós sabemos que a vida continua, sabemos que nós seremos exatamente reflexo daquilo que nós praticarmos encarnados, daquilo que nós pensarmos, daquilo que nós efetivamente realizarmos para nós e para o próximo. Sabemos disso. Sabemos não como há 2000 anos atrás nós ouvíamos falar. Nós sabemos das consequências. Nós sabemos da realidade e sabemos porque nós mesmos, enquanto espíritos, relatamos isso. Não temos mais desculpas para achar que basta esperar a humanidade progredir. Algumas pessoas ainda caem naquela situação de achar que, porque os espíritos disseram, o planeta está evoluindo, o nível médio moral está em evolução. O planeta, ele sairá de uma condição de mundo de expiações e provas para o chamado mundo de regeneração, onde o bem começará a superar o mal. Hoje o mal ainda persiste. Hoje o mal está visível. Hoje o mal é motivo de escândalos a todo dia. Quando o bem começar a superar o mal e nós entrarmos nesta fase de regeneração, ela é fruto da média evolutiva dos seus habitantes. Não é o contrário, não é o planeta que melhora e os habitantes ficam bons. É o contrário, os habitantes ficam bons e o planeta melhora. E quem não conseguir acompanhar esse processo faz o quê? Os espíritos disseram também, será atraído para onde for mais útil, para onde for mais necessário para continuar seu processo evolutivo. Se naquele ambiente ele não encontra a situação ideal e vai colaborar de maneira efetiva, ele vai ser automaticamente atraído para outro ambiente. Nós não temos essa de ficarmos presos a pessoas e a lugares. Nós iremos e estaremos aonde nós precisarmos, sem ter preocupação de vínculo familiar como nós temos aqui. Os espíritos se relacionam no universo inteiro. Uma vez que nós tenhamos essa consciência, nós não temos mais preocupação de ficar achando que eu sou comprometido e tenho que ficar até o fim da minha jornada à pureza espiritual, atrelado a um planeta ou a um ser especificamente. Nós não temos que fazer isso. Nós vamos ampliando os laços que nós temos afetivos. E tanto faz aonde nós estivermos, tanto faz. E os motivos de escândalos aproximam ou criam laços. Criam laços. O fato de nós não nos desvencilharmos é o que nos atrai e nos prende. É isso que nós fazemos conosco mesmo. Por isso que os espíritos disseram, é necessário, e Jesus disse, é necessário que venham os escândalos. Esses laços que nós criamos e fazem com que nós convivamos todos no mesmo ambiente escandaloso, é porque nós estamos vinculados a ele. Ninguém participa de um escândalo porque ele está ingenuamente ali presente, ou ele foi uma vítima do universo. Não existe isso. Nós estamos onde temos que estar. E nós sofremos pelos nossos vícios e nos defrontamos com ele, porque vivenciamos isso, se não agora, no passado. Hoje, ao recebermos os reflexos do passado, e a gente pode ter certeza disso, faz parte também para enfrentarmos isso. Hoje nós somos melhores que ontem, hoje.
Hoje, espiritualmente dizendo, nós já demos um passo a mais do que a encarnação passada. Se hoje nós já estamos melhores que ontem, imagina como é que nós estávamos. E algumas pessoas querem, por curiosidade, saber quem foram no passado. Ai, meu Deus, eu queria tanto saber quem eu fui no passado. Eu tenho certeza que eu fui alguém famoso, eu tenho certeza que eu contribuí para a humanidade, eu tenho certeza que eu fui a diferença na vida de alguém. Hoje nós somos melhores que ontem. Se nós olharmos para trás, a gente vai encontrar diferentes momentos dessa jornada, mas, moral e intelectualmente, nós estamos melhores hoje. Por que eu vou querer olhar para trás? Terapeuticamente falando, até existe essa necessidade para algumas pessoas, não só de encarnações passadas, nesta encarnação mesmo, quando existe um processo dito regressivo, a pessoa, ao se deparar com a origem do trauma, com a origem do transtorno, que prejudica a sua vida, que influencia o seu padrão de comportamento, ela, ao se deparar com a origem daquele trauma, ela vivencia aquela experiência. E em psicologia, nós usamos o nome a palavra é catarse. Ela tem aquele momento onde ela expurga aquela situação e ela pode entrar num processo de reequilíbrio. Se nós olharmos para trás, nós temos muitos momentos tristes, infelizes, que nós praticamos ou foram praticados contra nós, que nos influenciam hoje a maneira de ser, temos mesmo. Mas a partir do momento que nós esquecemos, esta oportunidade existe para nós começarmos uma nova relação de superação, ainda que nós possamos ter guardados dentro de nós os arquivos, né, das lembranças. Quanto mais evoluído nós somos, mais nós conseguimos relembrar esta jornada, mas é a mesma coisa, qual seria a utilidade? Apenas como registro. Quando nós estamos na tenra idade, com 1 ano de... Quem se lembra aqui o que fazia quando tinha 6 meses de idade? Você? Não. 6 meses de idade. Alguém lembra? Claro que não. 1 ano. Eu tenho flashes. 2 anos, flashes. 3 anos, e por aí vai. Se nós resgatarmos, qual é a memória mais antiga que cada um tem aqui da sua infância? Pensem, quantos anos vocês tinham? E mesmo assim é uma situação muito específica, muito pontual. Você não vai lembrar tudo o que você fez. As pessoas não conseguem lembrar nem o que comeu, nem o que comeram ontem, nem que roupa estava ontem. Essa nossa passagem nas experiências, elas registram, elas são guardadas. Só que o que nos marca efetivamente, aquelas lembranças que foram motivo de alteração de comportamento ou de criar um padrão comportamental específico, elas existem e podem estar dentro de nós nos incomodando. Para retirar isso de dentro de nós, é a ação efetiva que nós temos que fazer em prol de nós mesmos, agindo bem e não persistindo no mal, é agindo bem. Ao agir bem, nós vamos amenizando, atenuando e fazendo com que aqueles reflexos do passado sejam extirpados. Quando Jesus disse que o amor cobre uma multidão dos chamados pecados, é isso. Ao agir bem, nós estamos contrapondo reações e reflexos que podem estar dentro de nós e nós vamos transformando esta relação. Eu quero dizer que não estou desmerecendo nenhum tipo de terapia que possa fazer com que nós tenhamos esta possibilidade de revivenciar o passado. Não é nada disso. Só estou dizendo que na nossa jornada evolutiva, e os Espíritos disseram o porquê de nós esquecermos as nossas vidas anteriores, nós lembraríamos daquilo que nós fizemos, do que os outros fizeram, e isso seria motivo
de escândalo. Isso seria motivo ou de orgulho, totalmente desnecessário, mas não seria o caso, ou nós nos sentiríamos humilhados por tudo aquilo que nós fizemos. E nós teríamos dificuldade de conviver com as pessoas. Imagina alguém, uma mãe, que ao receber o seu filho, identifique no seu filho ali: eu reconheço você, você foi o meu torturador do passado. Que relação que ela vai estabelecer com a criança? Não estou falando que os filhos são torturadores das mães. Estou dizendo que pode acontecer. Pode ser alguém muito amigo, pode ser um espírito que tiveram experiências muito felizes. Dentro de casa nós temos de tudo. Ninguém nasce numa família por acaso. Ninguém tem os pais que tem por acaso. E agora uma frase bem interessante, não sei se tem adolescentes presentes, mas geralmente adolescente fala isso: pediu para nascer? Sim. Todos nós, quando temos consciência no mundo espiritual que nós precisamos reencarnar para continuar a jornada evolutiva, nós sabemos que precisamos reencarnar e imploramos para nascer, porque é só na matéria, só na carne que nós vamos vivenciar situações necessárias para o nosso desenvolvimento. Aí vem um adolescente: eu não pedi para nascer. Pediu sim, é que você não lembra. Você não lembra, mas nós precisamos. Mas tem as reencarnações compulsórias, né? Tem também, aquela que a pessoa vai, ela é incentivada, né, de maneira forçada a renascer. Mas nós precisamos das experiências encarnadas para vivenciarmos na sua plenitude aquilo que a matéria nos desafia. São as sensações. Os escândalos geralmente ocorrem porque as sensações elas iludem. Imagine alguém que comete ato ilícito, lesando um ou mais pessoas de uma maneira secreta, de uma maneira que não seja descoberta. Ela lesa para ter benefício financeiro, que seja. Esta pessoa, ao lesar o outro ou os outros, ela acha que está bem, ela acha que está confortável, ela acha que está tendo benefício ou vantagem. Esta pessoa é digna de pena, porque ao se deparar com a sua consciência, ela vai sofrer, e vai sofrer muito, e vai sofrer para ter aquela situação de implorar também para nascer, geralmente situações muito difíceis, para superar o trauma que ela causou em si mesma. Nós não devemos achar que a pessoa que aparentemente é impune às leis humanas, ela vai ter conforto e segurança. Não vai. Nós nos iludimos ao achar que o outro tem que fazer isso ou tem que fazer isso. Cada um tem que fazer o que a consciência manda, porque é ela que vai nos julgar. E nós não temos que ficar preocupados com o outro só para vê-lo sofrer, porque nós achamos que ele fez alguma coisa errada. Nós temos que nos preocupar para aquilo que nós temos que fazer, para nós não sofrermos. E aí vem o tipo de pensamento que nós estamos emitindo. Os escândalos, eles ocorrem desta natureza. Estamos sofrendo pelos nossos vícios. O que os outros estão fazendo é porque nós estamos sofrendo também ao participar desta situação. Nós merecemos. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém nasceu em algum lugar, em alguma época, por acaso. Nasceu porque precisava nascer. Nós não estamos aqui injustiçados. Eu nasci no planeta errado. Deveria estar já num planeta mais evoluído. Quando que vai chegar esse mundo de regeneração para eu estar bem? Nós é que vamos transformar o mundo. Nós é que vamos fazer com que esse mundo interior se transforme primeiro. O mundo interior está aqui. E quando estivermos bem conosco, tanto faz aonde nós estivermos. Jesus, vivendo num mundo totalmente, não vou dizer primitivo, mas com hábitos rudes, brutais, que nós chamamos de brutais hoje. E nós temos um nível evolutivo alto. Imagina Jesus. Jesus ficou triste? Jesus ficou infeliz? Jesus teve
dor moral. Jesus, ele é o exemplo de felicidade, é o exemplo de calma diante da dor física. Jesus é aquele que nos mostra que a felicidade está aqui. No livro Céu e Inferno isso é tratado, mas na Gênesis em particular isso é explicitado. Céu e inferno são estados conscienciais. Se céu e inferno são estados conscienciais, vamos nós criar o céu para nós, vamos criar este ambiente dentro de nós, aonde consigamos olhar para nós livres de escândalos, que possamos ter a satisfação e a grande alegria de buscarmos ser felizes mais do que ontem, porque hoje nós temos menos elementos que nos prejudicam, ainda temos, mas já estamos superando e estamos nos esforçando para crescer. A mensagem de Jesus é sempre nesse sentido: quer melhorar, quer crescer, não quer ter mais escândalos, ainda que os escândalos virão, porque o nosso nível evolutivo é esse. Vamos cortar, vamos eliminar esses motivos com determinação. Vai exigir esforço? Vai. Ninguém vai enganar aqui ninguém. Vai exigir esforço para mudar hábito, mas a satisfação é tremendamente maior. Então fica aqui a mensagem de Jesus e fica aqui a nossa satisfação em saber que possamos, de alguma maneira, contribuir para que tenhamos menos escândalos no mundo, mas principalmente que cada um aqui tenha menos escândalos dentro de si e se torne conscientemente um homem de bem e seja feliz por ser aquele reconhecido como filho de Deus, se desenvolvendo a potencialidade que nós temos, amando ao próximo, reconhecendo em Jesus nosso irmão e fazendo com que os outros também nos reconheçam como alguém útil, benéfico e que ama por amar e não porque alguém está nos impondo para fazer isso. Muita paz a todos.